Olá a todos. Hoje falaremos do módulo de suprimentos do Kelps. A ideia é termos um módulo onde podemos agrupar requisições e com isso ter um ganho, aumentar o poder de negociação com seus fornecedores. E também um outro ponto, durante a cotação da requisição, nós também podemos escolher os insumos que vamos comprar por fornecedor. No caso no momento onde você vai selecionar os fornecedores, você pode escolher determinados insumos para comprar com um fornecedor e outros insumos para comprar com outro fornecedor. Dessa forma, além de você poder agrupar os insumos e aumentar o seu poder de negociação com o seu fornecedor, você também, durante as escolhas de quem vai ser o fornecedor, você pode também definir quais insumos são interessantes comprar com um determinado fornecedor ou com outro fornecedor. Então, por exemplo, se você tiver 5 insumos e 2 fornecedores, você pode decidir comprar 3 com um e 2 com outro. Isso daí ajuda a reduzir o custo da sua compra. Agora eu vou começar a apresentação demonstrando desde a criação do insumo até a geração de uma DS. Então vamos lá. O primeiro módulo onde você deve ter atenção é o módulo administrativo. No módulo administrativo, na parte de cadastro, você tem o usuário. E aqui você pode definir uma série de permissões para que o seu usuário possa fazer determinadas tarefas no sistema. Então aqui a gente tem já o do financeiro, recebível, contábil, gerencial e tem o módulo de suprimentos. Aqui no módulo de suprimentos, eu vou ter algumas telas do sistema e as operações que são possíveis realizar nessas telas. Então tenho classificação, cotação, estoque movimentação, insumo. Dessa forma, com todas essas permissões, você pode criar vários usuários com permissões diferentes. Então, se você quer que um usuário só trabalhe na parte de cotação, você pode habilitar todas as permissões de cotação para esse usuário. E no restante você pode deixar em branco, que vai significar que ele não tem permissão para realizar determinada ação em uma tela. Então essa é a etapa onde você faz a configuração por usuário. Aqui eu vou dar não. Aqui eu vou sair, vou fechar essa tela. Outro cadastro que é interessante também para o módulo de suprimentos é o de medida. Então aqui eu vou ter uma lista com uma série de medidas que eu posso adicionar para definir a unidade do insumo, a medida do insumo, né? Então eu tenho metro quadrado, metro cúbico, eu posso adicionar um novo também, aqui embaixo é só clicar em novo, e aí você já pode digitar algum tipo de métrica que você deseja usar para um determinado insumo. Aqui eu vou fechar, e agora no módulo administrativo é basicamente isso, é o cadastro de usuário para dar permissão, e o cadastro de medida para você definir medidas para os seus insumos. Então vou fechar aqui o módulo e aqui eu entro no módulo de suprimentos. No módulo de suprimentos eu tenho o cadastro de insumos, classificação, região de preço, composição, requisição, estoque, cotação, mapa da cotação e empresa. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas a ideia é que a gente comece o fluxo do insumo, da composição, requisição, cotação e o pedido, né? Então eu vou começar agora pelo insumo. Para que eu cadastre um insumo, existem 3 cadastros
que são pré-requisitos para que eu cadastre um insumo. O primeiro a gente já viu, que é a medida, que eu cadastrei lá no módulo administrativo. O segundo seria a região de preço, onde eu defino um preço do insumo por região. Vamos supor que o saco de cimento em São Paulo seja R$20 e no Rio de Janeiro seja R$30. Então tem como eu criar esse tipo de configuração para o meu insumo. E a classificação, onde eu defino se esse insumo é um material ou um serviço. Então vamos começar pelo cadastro de classificação. Então vou abrir aqui, vou verificar se já existe algum cadastro. Já existe algum cadastro. Então só vou abrir aqui para mostrar para vocês o cadastro de classificação. Então você vem aqui, preenche um campo dando a descrição dessa classificação e define o tipo dele, se ele é um material ou um serviço. Então eu tenho esse aqui que é material e está classificado como material. Eu tenho uma outra classificação que está com a descrição serviço e classifiquei como serviço. Ok. A próxima etapa é definir a região de preço. Então aqui eu já tenho alguns cadastros já feitos. Então eu tenho Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui nessa coluna aqui eu defino quem é a região de preço padrão. Ou seja, em qual região estou trabalhando, digamos assim, com aquele determinado insumo. Feito, eu posso adicionar um novo, caso eu queira, né? Eu posso vir aqui e vamos adicionar o Amazonas. Eu coloco a sigla aqui do estado e clico em gravar. Ele vai gravar e assim que eu for fazer o cadastro do meu insumo, essa região de preço já vai estar disponível para mim. Bom, então tendo feito o cadastro da medida, da classificação e da região de preço, eu já posso fazer o cadastro do meu insumo. Então aqui eu já tenho alguns insumos já cadastrados no sistema, porque caso você tenha uma lista de insumos no formato Excel, tem como importar essa lista para nossa base. Mas aqui eu vou fazer um cadastro novo só para mostrar para vocês como funciona o cadastro do insumo. Então eu dou uma descrição para o meu insumo. Eu posso colocar aqui, vamos colocar tijolo, por exemplo, vou cadastrar um tijolo. Posso colocar a descrição, posso colocar as medidas deles, por exemplo, 30 por 40 por 50 por 20, né? Aí eu posso colocar um código, por exemplo, eu vou colocar TJ 305020, entendeu? Então aí vai ser de acordo com a classificação que você quiser utilizar na sua empresa para criar esses códigos. Você pode ter já um padrão na sua empresa, então você já pode utilizar o mesmo padrão que você utiliza na sua empresa aqui. Aqui eu tenho a classificação, que foi o cadastro que nós fizemos, e ela vai listar todas as classificações cadastradas no sistema. No nosso caso aqui, o tijolo é um material. E a medida. Então daí eu posso escolher aqui, seria interessante unidade, né? Então eu já tenho cadastrado unidade aqui, vou utilizar a unidade. Essa parte de baixo eu posso definir preços para essa região. Essa parte aqui ela é opcional, porque mais adiante você pode também alterar esse valor se você desejar, vai servir só como base. Então posso falar que o tijolo, a unidade custa
R$ 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro, custa R$ 15 em Minas Gerais, na Bahia posso falar que custa R$ 13, e no Amazonas eu posso falar que custa R$ 18. E aí eu venho aqui e faço a gravação do meu insumo. Ele vai me dar uma mensagem de gravação realizada com sucesso. E aí eu já tenho meu tijolo cadastrado aqui. Só vou abrir aqui para mostrar as informações, ó. Ele já carrega todas essas informações que nós gravamos quando cadastramos o tijolo. Após cadastrarmos os insumos, devemos fazer a composição, né? Então vou entrar aqui em composição. Aqui existem já alguns planos. Vou abrir ele. Plano teste. Ele vai carregar e aqui ele já carrega os itens do financeiro. É a mesma árvore que existe lá, só que tem uma diferença. Aqui nos suprimentos, vamos fazer a composição dos itens. Então vamos aqui, área de lazer. Vamos configurar a piscina. Veja que a piscina já tem um insumo, né? Um projeto de estudo. Projeto ou estudo, né? E aqui eu posso definir aqui um valor inicial para esse projeto estudo e posso adicionar outro insumo. Então, vamos adicionar o material. Então eu clico no grid e clico em novo. Ele vai me adicionar uma linha e vai pedir para que eu selecione um insumo. Aí aqui ele vai abrir uma lista de todos os insumos cadastrados no sistema e eu vou procurar cimento. Então eu posso falar que o meu insumo para construir minha piscina eu vou utilizar cimento. Eu vou dizer que vou precisar de 10 unidades de cimento. E aqui eu posso definir um valor inicial. Vamos colocar aqui R$ 30. E aqui eu posso aumentar também, alterar esse valor aqui. Vamos colocar que custa 20. E aí a gente tem a composição da piscina e vestiários. Claro que eu posso adicionar mais insumos aqui para ficar de acordo com a composição desse item. Depois que eu configurei meu item, fiz a composição dele, eu clico em gravar. Ele vai me dar uma mensagem de operação realizada com sucesso. E aí eu vou, mesmo que eu troque para outro, ó, esse tem plano, projeto ou estudo. Quando eu voltar para cá eu já tenho o meu cimento. Então eu vou montando a composição de todos os meus itens, definindo a quantidade e o valor de custo. Isso vai servir como base para quando for feita uma requisição, ele já vai carregar com esses valores. Mas isso pode ser alterado na etapa de cotação, né? Então serve só como base. Feito isso, podemos cadastrar o estoque. Então eu já tenho o insumo e tenho a composição dos meus itens. Então aí a próxima etapa seria cadastrar meu estoque. Então aqui eu não tenho nenhum ainda, vou cadastrar um novo. Aqui eu vou dar a descrição do meu estoque, vou colocar matriz. Aqui eu vou colocar um endereço, complemento, bairro, o CEP, posso colocar um aqui só para completar o cadastro. E aqui eu posso definir um contato para esse estoque. Então eu clico no grid com o botão esquerdo do mouse e clico em novo. Ele vai me adicionar uma linha no grid na lista onde eu cliquei. Então aqui eu posso definir o nome do contato desse estoque, um telefone para ele, e aqui abaixo eu vou definir quais as empresas ou centro de custos
que esse estoque vai atender. Então eu vou marcar essas 3 primeiras aqui de teste que nós estamos utilizando. Então, toda vez que existirem requisições de suprimentos, quando eles forem cotados e for realizado um pedido, quando esse pedido chegar na empresa, automaticamente, quando eu der baixa desse pedido, ele vai entrar para esse estoque matriz, onde eu configurei essas 3 empresas como parte desse estoque, onde esse estoque vai atender. Após isso eu posso já gravar. Depois que eu fiz a gravação, vocês podem observar que eu tenho uma aba de insumos e as 3 empresas que eu cadastrei para esse estoque. E aí eu posso definir para cada centro de custo um estoque inicial. Vamos supor que a sua empresa já esteja estabelecida e você já tem um estoque, porém você não tem um sistema ainda. Você implanta o sistema na sua empresa e precisa da entrada do que você já tem na sua empresa no software, no módulo de suprimentos. Então você vai selecionar o centro de custo que você deseja inserir o insumo, né? Pode ser como se fosse uma obra, né? Pode ser uma obra também, né? Então você pode ter obra 1, 2, 3, 4. Então daí você, para essa obra ou para esse centro de custo, eu quero adicionar um insumo. E aí você vai clicar em novo, depois que você clicar nessa lista aqui, e aí eu posso falar que eu tenho já cimento. Posso falar que eu já tenho cimento saco 50 quilos. E aqui eu já defino a quantidade existente no meu estoque. Aí eu venho aqui gravar. Aí ele já gravou e tem essa quantidade inicial do meu estoque e a quantidade que eu entrei, né? Então o que acontece? Depois que você gravou, você já não pode mais alterar esse campo em hipótese nenhuma. Estou clicando aqui para tentar alterar, digitando, e ele não me permite editar essa célula mais. Caso eu tenha entrado com uma quantidade errada, eu altero a quantidade inicial do estoque. Então eu posso definir aqui 90. E aí eu gravo. O sistema faz um ajuste, mas automaticamente ele gravou a quantidade que foi digitada. Então você tem no histórico aqui que a quantidade inicial que foi digitada foi 100. Porém, por algum erro de digitação, eu tive que corrigir e aí meu estoque passou a ser 90. Bom, configurado o estoque, a composição e cadastrado os insumos, eu posso começar a fazer minha requisição. Após ter feito as configurações de insumo, classificação, composição e estoque, eu posso começar a fazer minha requisição. Então, vamos lá. Então eu clico em cadastro, depois eu clico em requisição. Eu não tenho nenhuma requisição cadastrada ainda. Vou fazer a minha primeira requisição. Então eu clico em novo, ele vai carregar a tela de requisição para mim, com algumas informações já. Então a primeira coisa que eu devo definir é a empresa que eu estou fazendo a requisição. Então eu vou definir aqui empresa 1. Essa empresa só tem um centro de custo, mas você pode cadastrar mais centros de custo para a mesma empresa. Depois eu defino a estimativa de entrega da empresa. Então aqui eu vou colocar para o mês que vem, ou seja,
é interessante que essa requisição seja atendida até essa data. E aqui eu vou adicionar um item. Para adicionar um item, eu clico sobre a lista e aperto novo. Ele vai adicionar uma linha na lista onde eu cliquei. E aqui vai abrir uma pesquisa para você buscar pelos seus itens. Eu vou dar uma pesquisar por um item aqui. Esse aqui. E ele vai buscar a composição desse item e vai carregar para mim os insumos desse item. Ele vai já trazer todas as configurações que eu realizei durante a composição desse item, né? Então ele vai trazer a quantidade, vai trazer o valor de custo e todos os insumos que compõem esse item, né? Aqui ele demorou um pouquinho mais porque eu estou remoto fazendo essa apresentação, o banco não é no mesmo local. Aí aqui vocês já podem ver que ele traz 2 insumos e aqui não foi configurado nada. Então lá ele provavelmente ficou com a quantidade 0 e o valor de custo 0. Então eu posso vir aqui e configurar. Posso falar que preciso de 10. Aqui eu vou precisar de 20 e posso definir um valor de custo. Isso vai servir de base para quem for cotar, avaliar o valor e o insumo que está sendo cotado. Então, e aqui embaixo eu defino o fornecedor. Então ele vai me trazer uma lista de todos os fornecedores cadastrados no sistema e vai adicionar uma linha para mim nessa lista, para que eu selecione um fornecedor. Aqui ele já selecionou. Eu vou escolher um fornecedor aqui. E após fazer isso, selecionei o item, os insumos, defini o fornecedor e a estimativa de entrega, eu posso clicar em gravar. Caso eu tenha também uma observação, eu posso colocar aqui também, para que quem vá autorizar essa requisição tenha alguma informação extra. E aqui também tem uma opção de você, caso você tenha permissão, você criar uma customização. Então, por exemplo, vamos supor que eu criei tem esse item, laudo de vegetação, e tem esses 2 insumos. Mas por algum motivo, eu tenha que adicionar mais algum insumo. Então eu venho aqui, eu posso clicar nessa lista e adicionar um novo insumo dentro dessa própria lista, customizando assim o meu item, né? Durante a requisição eu posso fazer isso. Então daí eu venho aqui e posso escolher, deixa eu ver se tem madeira. Posso falar aqui, ó, quero estaca de madeira. Aí ele já vai trazer as informações para mim, vai trazer com a quantidade 1. E aqui eu posso entrar com um novo valor. Então tenho como customizar também um item. Aí eu venho aqui, gravo, ele vai me dizer que a operação foi realizada com sucesso e vai me dar o código da requisição. Aí você pode ver que o status fica como pendente, ou seja, é necessário que algum usuário do sistema que tenha permissão para autorizar a minha requisição abra essa requisição
e faça ou autorize ou solicite alguma correção ou simplesmente negue o pedido. Então daí para quando o usuário tem permissão, ele vai abrir esse novo campo aqui, esse campo de autorização, e aí ele vai definir se está autorizado, se foi negado ou se quer alguma requisição, ou uma correção. Então eu posso colocar que é necessário ajustar a quantidade do laudo para 10. E aí eu posso gravar, e aí essa informação vai ficar gravada no sistema e vai existir uma tela de notificação. Essa telinha que fica aberta aqui atrás vai aparecer para o usuário que fez a requisição, vai aparecer uma linha indicando que existe uma correção para ser feita. Eu vou gravar essa daqui para vocês verem, ó, status correção, e aqui na notificação, como esse usuário foi o que fez essa correção, ele já vai aparecer aqui para mim quando foi a data e qual é a requisição, o código da requisição que precisa ser alterado. Então daí eu, estando ciente disso através dessa notificação, eu posso abrir minha requisição novamente, supondo que eu seja o outro usuário, né? Então é que aqui eu estou fazendo com o mesmo usuário, mas num ambiente onde eu tenho um setor de compras, onde várias pessoas estão trabalhando, eu posso ir solicitando. Então aqui, ó, eu vou ter um histórico dessa justificativa, né? Então, ou seja, qual foi a justificativa que foi usada para solicitar a correção, quem foi o usuário e a data. Daí eu posso falar assim, olha, corrigido, foi corrigido. E posso gravar aqui como pendente novamente. Aí ele foi para status pendente. Então vamos supor que eu seja o gerente do setor de compras. Aí vejo que já foi corrigido, vou abrir a requisição. Aí eu abro a requisição e verifico se o que eu solicitei foi corrigido. Aí ele carrega as informações. Aí eu vejo que já foi feita a correção. E assim eu posso autorizar a minha requisição. Então, gravei minha requisição com o status de autorizado. Aí já mudou o status aqui para autorizado, ou seja, essa requisição já vai estar disponível para que seja feita a cotação dela. Bom, como vocês podem ver, eu criei mais duas requisições, né? Para a gente poder agrupar elas na cotação e demonstrar a vantagem que se tem ao agrupar requisições, né? Então as três estão com status autorizado aqui, né? Então aqui eu já posso fechar essa tela aqui e vou iniciar o processo de cotação. Não tenho nenhuma cotação ainda, vou criar uma nova cotação. Então o processo para criar uma nova cotação, eu vou pegar as requisições existentes e vou transformar numa cotação. Então eu dou uma descrição para cotação teste insumo. Esse vai ser o insumo que vamos agrupar, né? Aqui eu vou definir a empresa responsável pela cotação. E aqui eu tenho um filtro. Vejam que eu não estou utilizando esse filtro de cima, esse campo de pesquisa de cima. E sim esse aqui embaixo. Por quê?
Porque aqui eu tenho mais, eu posso adicionar mais de uma condição para buscar minhas requisições. Então aqui eu defini a data de estimativa de entrega maior ou igual a esse dia, né? E eu posso adicionar mais um filtro. Então a data de estimativa de entrega maior ou igual a este dia e o insumo. A gente vai buscar nosso insumo de teste, né? Teste insumo, por isso que eu coloquei ali cotação teste insumo. E aí eu faço a pesquisa. Então, obedecendo esse filtro, ele me trouxe essas 3 requisições. Ao abrir elas, eu consigo visualizar a estrutura da requisição. Então, eu consigo ver o item, consigo ver o fornecedor e consigo ver os insumos e as suas quantidades. Reparem que o teste insumo aqui, ó, a quantidade dele é 400. No outro, a quantidade do teste insumo é 500. E neste outro aqui, a quantidade do teste insumo é 300. Então, se eu fosse fazer uma cotação só, vamos supor, deste aqui de 400, meu fornecedor, meu poder de negociação com o meu fornecedor poderia ser menor, né? Então ele poderia não fornecer um preço mais baixo. E se eu conseguir aumentar essa quantidade, provavelmente eu consigo negociar melhor com o meu fornecedor. Então, se eu agrupar todas os insumos, né? Então eu tenho 300 aqui, 500 aqui e 400 aqui. Então a minha quantidade passou de 400 para 1.200. Então com isso eu tripliquei a quantidade que eu desejo comprar. E com isso o meu poder de negociação com o meu fornecedor também aumenta. Então, basta selecionar, né? Caso você não queira uma das requisições, é só desmarcar aqui. Ou caso você não queira um dos insumos, é só desmarcar o insumo. E aí ele vai fazer a cotação baseada no que está marcado nessas listas. Eu vou deixar todos marcados. E vou gravar. Então, eu já defini a minha descrição, a empresa responsável e quais requisições eu quero cotar. Ele vai me dizer que a operação foi realizada com sucesso e vai me dar o código da cotação. Eu clico em OK. Caso no seu sistema você tenha o e-mail dos seus fornecedores, o sistema vai perguntar se você quer enviar um e-mail para eles. Eu vou clicar em sim. Então ele vai abrir meu Outlook. E aqui ele vai pegar um e-mail do fornecedor e anexar uma cotação. Aí dentro dessa cotação eu vou ter os meus insumos, todos os insumos que eu agrupei das requisições e as quantidades. Veja que o nosso teste insumo está com 1.200, né? Então ele vai pegar o fornecedor definido de cada requisição e vai enviar uma solicitação de cotação para eles. Então provavelmente isso chegue na caixa de e-mail do fornecedor. Ele vai entrar com um valor aqui, né? E vai responder para você o e-mail com os valores já definidos. Então esse processo aqui, como eu tenho 3 fornecedores, ele vai ocorrer 3 vezes. Então ele vai, se eu abrir aqui novamente, você pode ver que o fornecedor mudou. E aqui é o terceiro também com outro fornecedor, mas as quantidades já estão todas agrupadas. Vejam que a quantidade do meu
teste insumo ainda é 1.200. Feito isso, eu já posso começar meu processo de cotação. Após realizarmos as configurações de alçada e nota fiscal, podemos iniciar a nossa cotação. Então aqui está a nossa cotação, teste insumo, e eu vou abrir ela. Está aqui a cotação. E aqui na horizontal eu tenho meus fornecedores das 3 cotações. Então eu tenho aqui a Lantel, Maborim e Multicomercial. E aqui na vertical eu tenho meus insumos. Então eu vou definir por fornecedor. Vamos supor que aquele e-mail que você enviou para o fornecedor, ele retornou com os valores, e aí você vai seguir preenchendo os campos aqui. Eu vou colocar 150, 130, 120, e aqui eu vou pôr 100 também. E aqui eu defino um prazo, posso definir um prazo de entrega, esse campo não é obrigatório, mas a gente aqui pode colocar 10 dias. Dias e condição de pagamento 30 dias. Aqui eu venho para o próximo fornecedor. Aqui eu posso também definir alguns valores. Aqui eu vou definir 200, 140, 135. E aqui eu vou definir 120. Aqui eu vou colocar pronta entrega. Condição de pagamento 15 dias. E venho replicando para os outros campos. E aqui o nosso último fornecedor. Então daí eu venho preenchendo os campos aqui de acordo com os valores que meu fornecedor retornou, ou por e-mail ou por um contato telefônico. Então daí eu vou definir os valores. Deixa eu colocar outro valor aqui. Aqui o prazo de entrega 5 dias. Vou copiar aqui, replicar para os outros campos. E aqui eu vou colocar a condição de pagamento 60 dias. Bom, então preenchi todos os campos: valor, prazo de entrega e condição de pagamento. Eu vou marcar esse campo aqui concluído, ou seja, eu concluí minha cotação, preenchi todos os valores e também prazo de entrega e condição de pagamento. É importante também falar que pode ocorrer do fornecedor não ter o insumo, então não tem problema se você não preencher nada no campo, deixar em branco, porque depois você pode, vamos supor que o Lantel não tenha estaca de madeira, então aí você deixaria tudo em branco, e vamos supor que o Maborim tivesse esse material, então daí você só preencheria o no Maborim. Aí você grava,
E aqui o que vai acontecer? Ele vai enviar para todos os usuários do sistema que tenha permissão para aprovar a cotação e que tenha a alçada, indicando que uma cotação foi concluída, ou seja, eu terminei meu processo de cotação e agora ela está pronta para que os responsáveis façam uma escolha, né? Tipo, em qual fornecedor eu vou comprar. Bom, concluímos nossa cotação e agora a gente vai começar um processo de escolher nossos fornecedores na tela de mapa de cotação. Então aqui eu vou fazer minha pesquisa, buscando por todas as cotações que existem no sistema. Eu só tenho essa aqui, eu vou abrir ela e aqui ele me traz a descrição, a empresa que é responsável por essa cotação. Aqui eu tenho um campo onde eu vou aprovar ou negar essa cotação. E aqui ele mantém a mesma estrutura da tela de cotação, né? Então eu tenho meus fornecedores na horizontal e os meus insumos aqui na vertical. Um pouco abaixo, caso eu tenha permissão, ele vai me permitir que eu escolha se isso vai ser gerado uma nota fiscal ou contrato. Como a compra está abaixo da minha parametrização de nota fiscal, né? Que eu defini lá 1 milhão, então automaticamente ele vem com o campo nota fiscal marcado. Mas se você desejar e tiver permissão, você pode alterar. Então aqui o que acontece? Eu posso selecionar por fornecedor alguns insumos. Eu não preciso necessariamente escolher um fornecedor. Eu escolho os insumos que eu vou comprar com esse fornecedor. Vamos supor aqui, vamos olhar o teste insumo. Com o nosso primeiro fornecedor, o valor é 100, ele me entrega em 10 dias e a condição de pagamento é em 30 dias. Um pouco mais adiante, se eu for para o próximo fornecedor, ele cobra R$120, um pouquinho mais caro que o primeiro, porém ele me entrega, tem pronta entrega, ou seja, se eu pedir hoje, talvez amanhã essa mercadoria já esteja comigo. Só que a condição de pagamento é um pouquinho mais curta, né? Então eu tenho que pagar até 15 dias. E o nosso último, ele tem um valor de R$115, o prazo de entrega é 5 dias e a condição de pagamento é 60 dias, ou seja, eu tenho 2 meses aí para pagar por esse insumo. Então aí você tem a escolha, né? Será que é mais vantajoso eu ter um prazo mais longo para pagar? Eu pago um pouquinho mais caro, né? Que o nosso primeiro fornecedor aqui, que cobra R$100. Ou eu pago um pouco mais caro ainda, tenho uma entrega imediata, só que minha condição de pagamento é de 15 dias. Então, de acordo com a sua necessidade, você vai escolher. Pô, eu acho interessante pagar em 60 dias. Então você vai vir aqui e marcar. Vou comprar da Multicomercial esse insumo. E aí você vai fazendo essa análise para cada insumo. Daí você pode definir que é mais importante alguns insumos você pagar um pouquinho menos. Então o Lantel tem um preço menor que os outros insumos, que os outros concorrentes. Então daí eu vou escolher o da Lantel. Porém, a estaca de madeira eu vou comprar na Mamborim, porque eu preciso ela imediatamente. Então eu seleciono aqui.
Daí ele vai totalizando, né, aqui para você e você tem um total de cada um dos fornecedores. E você pode, depois que fez as escolhas de todos os insumos, gravar com quais fornecedores você vai comprar determinados insumos. Isso ajuda a reduzir às vezes o custo da compra, permite você escolher um fornecedor baseado na necessidade de prazo de entrega e condição de pagamento, né? E é bem mais flexível, né, nesse sentido. Então você vem aqui e grava. Ele vai dar a mensagem que gravou. E aí a gente termina nosso processo de mapa de cotação. Após selecionar os insumos para os fornecedores no mapa de cotação, os pedidos são gerados. Para acessar os pedidos, você deve vir em operações, entrada, nota fiscal. Aparecerá uma tela de pesquisa. Você fará uma pesquisa e os pedidos aparecerão. Após isso, você deve acessar o pedido e enviar um e-mail para o seu fornecedor solicitando o pedido de compra. Você confirma a operação. Ele vai buscar o fornecedor ou o e-mail do fornecedor, né? Caso o fornecedor tenha o e-mail cadastrado, e vai anexar um documento com um pedido. Vou abrir esse documento. Haverá as informações do fornecedor e da empresa e o que está sendo requisitado, né? Então aí vem com as informações de condição de pagamento, prazo de entrega e a quantidade. Também nas observações, ele pede para que seja incluído na nota fiscal ou no contrato de fornecimento o número do pedido. Dessa forma, quando o pedido chegar na sua empresa, você tem como identificar ele no sistema. Eu vou fechar aqui. E após isso, você pode preencher as informações adicionais quando a mercadoria chegar na sua empresa. Então você pode ver que alguns campos já vêm preenchidos, como a obra e o loteamento, que é o centro de custo, né? Que foi definido na requisição, o fornecedor e o item. Então vou completar aqui as informações, selecionar o estoque, a data de entrada do estoque, no estoque, vou colocar aqui 15 horas, opa. Confirmar, o número da nota fiscal, o objeto de ajuste, a data de documento, e aqui em itens eu vou colocar a quantidade que chegou no campo entrada. Após isso, defino o aporte, faço o cálculo, ele vai preencher essa parte, esse resumo para você, e aí é só gravar. Aparecerá uma mensagem de operação realizada com sucesso. E se a gente vir aqui no nosso estoque, você vai poder observar que esse insumo já foi para o estoque definido na DS, no pedido. E também foi incluída uma movimentação. Então você vem em estoque, movimentação, e aí existe mais uma movimentação aqui no estoque da estaca de madeira. Os códigos são diferentes. Essa daqui foi uma outra movimentação de entrada do mesmo insumo, e aqui ele é identificado por uma entrada por DS. Com isso concluímos o
fluxo dos suprimentos, né? Começando pelo insumo, criando a composição dos itens, criando a requisição, fazendo a configuração de alçada e a parametrização de nota fiscal, fazendo a cotação, um mapa de cotação, emitindo um pedido para os fornecedores e transformando um pedido em uma DS. Obrigado e até mais.